Bem, amados, então ficou Evangelho de João, capítulo 19, versículo 17 ao 27. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos pregou por cima dele uma tabuleta que dizia: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado está perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva, rei dos judeus, e sim aquele que disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Para mim ele disse: olhe, ela não. Quando Jesus viu que a mãe dele se achava ali junto a mim, que era seu amigo íntimo, disse a ela: olhe, ele é seu filho. E para mim ele disse: olhe, ela é sua mãe. Daí em diante eu levei Maria para minha casa. Amém. Então, a gente, nesses 10 versículos, tem um relato bem central da crucificação, né? E eu pensei em ler alguns textos aqui junto com os irmãos para a gente tentar fazer uma reflexão, né? Começando lá no versículo 17 e 18, né? 17, ele usando uma palavra muito interessante, dizendo assim: e ele próprio carregando a sua cruz. No 17 da minha versão, diz o seguinte, eu achei também muito interessante. E eles conseguiram pôr a mão nele. E eles conseguiram pôr a mão nele. Quer dizer, eles passaram a vida toda tentando pôr a mão em Jesus. E ali Deus permitiu. E eles conseguiram pôr a mão nele. Sim, tomaram depois Jesus, isso mesmo. Ele próprio, na sua versão, está dizendo que eles conseguiram ali, foi possível, foi permitido, né, que realmente segurassem ele ali, né, embora fosse tudo voluntário, para pregar, né, aqueles grandes pregos na mão e nos pés. Eu fiquei assim, antes de chegar nesse ponto, né, aqui nesse iniciozinho ainda, antes propriamente dito assim de perfurá-lo, nesse momento que ele vai carregar a cruz, eu fico pensando assim, hoje, né, muitas pessoas vão, hoje muitas pessoas vão a Jerusalém, fazem algumas viagens, alguns conhecem, existem caravanas, muitas pessoas andam no lugar por onde, chamam o local por onde Jesus carregou a sua cruz, né, mas é como talvez a gente estivesse conversando um pouquinho sobre a situação aqui, né, da comparação daqui para onde aquele missionário foi e tudo. Nada torna possível que, por mais que a gente vá, ande, imagine, veja o lugar, entenda aquilo que Jesus passou a carregar a sua cruz. Ou seja, tem até um hino muito bonito que os irmãos aqui cantam, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz, né? É um local onde ele ocupou que a gente não... É inimaginável esse local,
né? Eles dividiram por estágio. Lá em Jerusalém, eu estive lá. E eles dividiram por estágio. Aí você vai andando, eles colocam na marca da parede, estágio 1, estágio 2, enquanto dia dolorosa, né? Estágio 3. Mas muita questão religiosa, né? Não vem como seria, porque mudou muito realmente, porque eles moraram, eles, entre aspas, eles fizeram um comércio com a passagem, com a história. Mas eu fico imaginando, você só tem como imaginar. Né? Você só tem como imaginar. Porque eles dividiram a cidade em várias coisas e mudou muito, com certeza, da época onde Jesus está. Até mesmo um monte já não aparece. O que você vê mais ou menos como um monte é o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras você vê que ele é até destacado. Agora, onde supostamente seria essa Via Cruz, né? Havia o Gólgota, né? Você não repara. Tanto é que lá você tem, assim, entre aspas, um local. Eu fui com um amigo meu que ele não era evangélico. Aí você tem o local, entre aspas, onde Jesus teria sido sepultado, eles fizeram uma igreja. Que lá é assim, qualquer coisa mais importante com relação a Jesus, a história bíblica, eles fazem uma igreja em cima. A igreja católica colocou. E foi uma coisa interessante, eu queria até pelo Espírito, que quando eu cheguei lá, que eu vi, eu falei assim, não foi esse túmulo que eu vim ver. Eu fiquei com aquilo. Não era aquele que eu queria ver. E eu estava no albergue, perguntei a um rapaz, a gente pegou o mapa. Aí eu fui ver que aquele que eu queria ver, que era, entre aspas, da rocha, né, com a placa, é fora da cidade e é administrado pela igreja anglicana. Anglicana ou adventista? É a igreja adventista. Que aí eles fizeram um jardim e tudo, né? Até o colega meu falou, pô, esse eu não conhecia. Falei, mas é esse aqui que eu vim ver, né? E assim, passando pelos coisas, as pessoas acham que não tem dimensão. Não tem dimensão. Eu acho que esse momento, essa reflexão, eu acho, alguém colocou no grupo uma coisa que foi muito interessante. Nem dá para ler tudo do grupo, porque às vezes é muita informação, mas às vezes cada um vai pegando um e você pega aquilo que é mais para você mesmo. E ele colocou o irmão Luciano estava compartilhando uma coisa que eu achei muito interessante, apesar de não ter um cunho bíblico, mas ele, na verdade, extraiu o filme muito conhecido do Resgate do Soldado Ryan, uma história verídica, né? Onde o Tom Hanks fez ali o papel principal como capitão, né? Onde uma mãe tinha 4 filhos, 3 estavam mortos na guerra, então, né, os altos oficiais se reuniram, como é que a gente vai fazer para dar a notícia para uma mãe de 4 filhos, que 3 morreram, e a gente não sabe nem onde está o outro, né? Então, montaram aquele pequeno grupamento para ir em busca do Ryan, para que pelo menos, junto com a notícia da perda dos 3, pudesse, né, entregar ali um filho como uma forma de consolo, né? E aí o filme se desenrola, tem toda aquela parte normal do filme e tudo, e assim, muitas pessoas, praticamente uma missão suicida, muitas pessoas vão morrendo, quem já viu o filme, né, em virtude do menino, tentando achar o Ryan, tentando achar ele. Muita gente realmente morreu e tudo, então quando o próprio capitão Phillips, se não me falha a memória, está ali debaixo da ponte, é atingido, está próximo de morrer, ele puxa o menino assim e fala com ele, né? Faça a sua vida valer a pena. Né? E o filme começa tanto ele idoso já no memorial, como fecha também com ele idoso no memorial, e perguntando, assim, bem quebrantado para a esposa dele, a minha vida foi digna, eu fui um bom esposo, fala isso para mim, fala que que eu vivi a minha vida de uma forma digna, porque ele sabia que muitas pessoas morreram, né, em virtude daquilo, embora não tenha um cunho cristão. Ele fez uma reflexão que foi muito interessante, que é uma reflexão que cada cristão deveria fazer como a gente colocou, pelo menos imaginar, ao ver esse momento, né? Ao ver o Senhor carregando a sua cruz, estar crucificado e saber que aquele era o meu lugar. Eu deveria ter carregado aquela cruz.
eu deveria ter sido crucificado naquele lugar. Somente eu, ou somente cada um de nós deveria passar aquele lugar. Então, ele pagou por aquele local. Então, as palavras de Paulo passam a fazer sentido quando fala para que a gente tenha uma vida digna em conformidade com a nossa vocação. Que a gente faça valer a pena o sacrifício de Jesus. Aquilo que ele fez na cruz tenha tal sentido para a gente, que a gente viva de uma forma que honre aquela obra que ele realizou por nós. Então, nesse sentido, é uma reflexão, acho muito pertinente a esse momento que a gente está lendo agora, né? Que às vezes chega até ser litúrgico em alguns momentos, aquela lembrança muito mensal da ceia, e claro, há irmãos que realmente levam aquilo um profundo quebrantamento e realmente um momento de gratidão, mas há outros em que aquilo ali já passou a ser uma espécie de uma rotina, um mecanismo talvez, apenas um momento um pouco importante. Então assim, esse momento tem tal importância que Paulo registrou para os irmãos em Corinto que todas as vezes que eles estiverem juntos, todas as vezes que eles se reunissem, né, eles ceiassem lembrando da morte do Cordeiro. Todas as vezes. Imagina, assim, tal era o que Paulo queria transmitir para aqueles irmãos, né, sobre assim, olha, vocês jamais podem esquecer, mesmo dentro da caminhada, mesmo buscando o Senhor, vocês jamais podem esquecer do sacrifício de Jesus Cristo. Né? Paulo tinha isso, uma centralidade tal que mesmo sendo um homem de muitas revelações, ele relata para os irmãos em Coríntios, olha, eu fui ter convosco não com palavras de sabedoria, de persuasão, com conhecimento de sabedoria humana, né? Mas com temor e tremor, fazendo conhecer apenas Jesus Cristo e esse crucificado. Então assim, ele não veio com um mega esboço, com uma pregação, com uma coisa para o pessoal ficar impactado. E ele fala que ele exatamente não fez isso para que a fé dos irmãos em Corinto não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus, no poder do Evangelho, né? Então, como a gente, quando migra para as coisas muito assim, e sai da simplicidade, na verdade a gente deixa de contar com o poder de Deus, que é o próprio Evangelho, né? Que é o centro, é Jesus morrendo por nós naquela cruz em nosso lugar e ressuscitando ao terceiro dia, né? Parece que mesmo sendo uma mensagem que nós ouvimos e que nos tocou profundamente, eu não sei se os irmãos têm também essa impressão, é como você estivesse vendo algo de muito longe, usando um binóculo, alguma coisa assim. A impressão quando eu leio essa passagem bíblica, como, né, João falou com a gente, assim, às vezes a gente imagina, é o máximo que a gente chega, mas a gente não toca naquela realidade, aquilo não fica, é como eu pelo menos falo pessoalmente, como eu tivesse de binóculo, vendo alguma coisa longe, ouvindo algo, a mensagem tocou a minha vida, tocou a vida dos irmãos, transformou, né, é o poder de Deus, mas assim, Paulo parece que vai deixando para os irmãos que isso tem que se tornar algo de dentro para fora, que vai encarnando dentro de cada um de nós. E aí tem um testemunho que me chama muita atenção, do irmão responsável pela igreja subterrânea na Romênia, na época, né, do Exército Vermelho e tal, toda aquela questão da Rússia e tudo, e ele era um irmão maduro, muitas experiências, firme no Senhor, e ele pregando para um soldado, né, ele conta que, assim, nunca se deu conta, ele estava contando a história para alguém que não conhecia, que nunca teve acesso a uma Bíblia, não sabia o início e o fim da história, né, ele estava contando a respeito da vida de Jesus, e quando ele falou da crucificação, né, e da morte do Senhor, aquele homem caiu no chão e parecia que ele sentia dores mesmo nos rins de parto, e ele rolava de chorar. Porque ele falava assim, como ele foi morrer? Ele não sabia o final da história ainda. E aí ele, que era o pregador, ficou constrangido, porque ele falou assim, Deus, eu nunca senti o que esse homem está sentindo pela tua morte naquela cruz. Mesmo eu sendo um homem conhecedor, experimentado do Evangelho, lutando a tua causa, eu nunca senti isso que ele sentiu. Que ele se identificou com o Senhor, não é uma coisa que está na mente, no conhecimento, mas é uma coisa que está no espírito, no interior daquele homem. Ele rapidamente caiu em cima daquele irmão e falou, calma, no terceiro dia ele ressuscitou. E aí o cara pulava e tudo, e assim, aquilo foi um encontro daquele jovem soldado com o Senhor, que acabou marcando mais ele que pregou do que o próprio indivíduo que havia recebido o Evangelho. Então assim, acho que a primeira reflexão que fica nos 2 primeiros versículos não é só o conhecimento, talvez a gente avance para a revelação, mas no último estágio, que seria o da realidade. O quanto isso é real,
Ou seja, como a analogia que a gente fez aquele soldado que procurou viver o tempo todo, lembrando de cada cara que morreu para que ele pudesse estar ali, ter uma mulher, ter um filho, ter um trabalho, e só pôde porque aqueles caras, né, deram a vida por ele, e ele ficava pensando no fulano, no ciclano, o quanto da minha vida, o quanto do que eu vivo, tem uma plena consciência permeada de que eu a vivo por causa da morte do Filho de Deus no meu lugar. Se eu tenho paz, o castigo que estava sobre ele que propiciou isso. Se eu sou curado, foram as suas pisaduras. Se hoje, por mais que tenhamos adversidades ou conflitos, né, por causa do sangue, temos paz com Deus, temos a reconciliação com Ele, podemos orar. O quanto eu valorizo a oração, pessoalmente falando, o quanto eu valorizo a oração, o quanto foi pago um preço para que eu pudesse orar, para que o véu pudesse rasgar de cima a baixo, para que eu pudesse ter acesso a um Deus que era inacessível, né? Ou seja, o quanto isso faz parte de uma realidade na minha vida, ou o quanto isso ainda está numa esfera um pouco litúrgica e religiosa. Quer falar alguma coisa? Por exemplo, eu já vejo que, por exemplo, a revelação é fundamental. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que nunca teve uma vida desregrada, né? Não foi malfeitor, não foi assaltante, no meu caso não foi drogado, alcoólatra, entendeu? Não se prostituiu, não teve uma vida, entendeu, na lama. Você vê que Jesus morreu em seu lugar é fácil. Agora, uma pessoa que foi criada, entendeu, debaixo, aos pés de Gamaliel, é um sumo sacerdote judaico, é um fariseu, é uma dona de casa que nunca pecou, que nunca fez nada de errado. É um jovem que nasceu na igreja e se casou, virgem, e teve uma família exemplar. Precisa de revelação, entendeu? Para os dois. Só que eu acho que ele consegue ver que Jesus morreu por ele mesmo, que ele não valia nada. O outro, eu acho que o outro precisa ter sei lá, não sei se eu estou tentando Não, explicar. entendi. É uma crise atual, inclusive, de que as estatísticas mostram que mais da metade das pessoas que hoje estão no sistema carcerário são filhos de cristãos, né? E a estatística também que deixaram no grupo, né? Que dos 40 milhões de cristãos hoje no Brasil, pelo menos existe, para cada cristão, uma pessoa que se afastou, né? Então daria 80 milhões mais ou menos na última estatística ainda antes de ser renovada. Então, assim, é verdade que às vezes, eu digo assim, que eu cresci ali também, né? Muito ali debaixo de vocês, e eu tinha muito esse conflito. Quando a gente cresce ali muito, a gente não pode dizer isso, mas é a linguagem que usa, eu não concordo muito, mas é a linguagem, né? Você cresceu ali dentro da igreja, vamos colocar assim, né? Até você entender que filho de crente não é crente, né? Realmente, muitas vezes você precisa se deparar com as suas mazelas para poder compreender a necessidade de ser salvo, né? E eu só tive essa necessidade, particularmente quando eu me converti, não quando a família, tudo feliz e tal, mas quando eu comecei a me deparar com uma série de situações da ladeira descendo, é que aí você põe a mão e fala assim, caramba, aquilo era um ambiente, tinha algo que favorecia, tinha algo que inclinava, fui criado, isso é bom, conservado, mas óbvio, né, ali ensinado, mas chega um momento que quando você sai, e existe uma estatística ainda mais forte que diz hoje, que o número de filhos de cristãos que quando chegam na faculdade eles se afastam é absurdo. Número de cristãos que ao chegarem na universidade se afastam do Senhor é um número assustador. Exatamente porque você tem toda uma cobertura, toda uma guarda paterna, materna dos irmãos e tudo, e você ainda está ali muitas vezes. E quando você vai para um outro estilo de vida, onde você às vezes sai 5 horas da manhã para poder chegar no trabalho, depois sair do trabalho mais 4 e poucas 5 horas, e aí você entra na sua faculdade, e aí você já vai sair 10, 11 horas, você sai de casa o quê? 5, 6 e volta 10, 11? Por mais que você more com seus pais, você já não tem um vínculo mais assim, tão de conversar, de falar, e você tem mais vínculo com pessoas que estão fora, uma mudança na vida do jovem ali, impressionante. De repente o jovem se vê diante de relacionamentos, diante de amizades inapropriadas, diante de situações que se montam sem ele perceber, e ele, sem ele perceber, existe um mal dentro dele do qual nunca
foi tão despertado, sabe? Ele não via aquela inclinação dentro dele, porque ele estava em ambientes que não despertava aquilo, entendeu? Ele estava com os irmãos, ele estava no cinema com um grupo, lá a gente na comunidade, né? Ia sair os irmãos juntos, ia ali não sei junto. Agora ele está num grupo ali onde que, né, ele se vê de repente inclinado a situações das quais ele entra em conflito com ele mesmo. Né? Então isso é uma realidade, muitos irmãos têm feito trabalhos específicos em função disso, existem grupos, por exemplo, que fazem cultos, né? Pelo menos 2, 3 vezes a semana dentro, por exemplo, da UERJ, da UFRJ, né? Existem trabalhos onde irmãos conseguiram enxergar isso e estão trabalhando, né? Já que até o próprio tempo do jovem fica escasso, no máximo ele consegue vir um domingo, mas nessa nova vida de trabalho e faculdade, ele praticamente perde contato com o pai, com a mãe e contato com os irmãos. E um momento onde ele está ali, às vezes até como homem, tentando se autoafirmar, sua independência, aquela saída, tudo aquilo que a gente sabe, né? Já passou também, já viveu. Então, assim, é necessário, realmente, uma clara revelação que ele, independente dos seus pais, da sua mãe, da história, do que ele participou dentro de um grupo religioso, ele consiga ver que Jesus Cristo estava naquela cruz por causa dele, por causa da malignidade que existe nele, por causa dos pecados, que ainda que ele julgue simples ou não consiga enxergar, né? Porque um pode matar e assassinar, como você falou, o outro não, mas Deus não olha dessa forma. Ele encerrou todos debaixo do pecado, diz, né? Romanos 3. Né? Todos foram destituídos da glória de Deus. E ele, para usar do mesmo princípio, usar com misericórdia para com todos. Então, assim, por isso que muitas vezes nessa idade a arma que um pai e a mãe têm basicamente é a oração, né? Porque já instruiu, já aconselhou, já corrigiu o que deu, com 18, 19. Que tipo de interferência mais você vai fazer? Não orar para que aquela boa semente que você plantou, o caminho que você ensinou ao teu filho, né, não possa ser despertado pelo Espírito. Nisso que você estava falando, a coisa é tão séria. Tem um amigo meu que hoje ele é pastor, ele trabalhava comigo, mas está trabalhando no local. Ele também nascido e criado, a família dele toda, o pai dele é pastor, irmão, primo, a família toda. E ele teve um caso desse com o primo dele, só que foi mais grave, porque o primo dele, eu não sei se ele casou novo ou não, pelo que ele me diz, ele não era jovem, mas também muito estudioso, foi fazer, aí, porque assim, você tem que saber separar bem isso, né? Eu aprendi isso, e olha que eu fiz faculdade de teologia, e a faculdade de teologia que eu fiz também foi aberta, e ia pessoas que não eram evangélicas, então eu vi muita gente que era da igreja, indo para outro lugar e depois voltando, né? E nesse caso não, ele foi fazer, o colega dele falou que ele falou que ele fez línguas, foi inglês. Fez inglês, fez pós-doutorado, fez doutorado e, no meu ver, eu acho que fez tão mal na vida dele que acabou com a vida dele. Que o meu colega falou, eu não entendo, cara, o cara nascido e criado na igreja, quando se formou, separou da mulher e foi para outros caminhos. No sentido de separar da mulher e casar com outro homem. Viver com outro homem. Nascido e criado na igreja. Para você ver como é que é o estar. Não está falando assim, né? O estágio de você levantar a mão para aceitar o Senhor e viver com Ele, ter a experiência com Ele, é algo muito... É um abismo que existe aí, né? Porque você pode estar na igreja há 300 anos e não ter a experiência. Talvez um bom foco de oração é a gente orar para os nossos filhos terem uma experiência individual, né? Terem um encontro, que é isso como que Pedro. Esse que segura, né? É ter ouvir a voz do Senhor, né? É gerar aquele temor no coração deles. É o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria, né? Diga lá, Sônia. Eu estava pensando, né? Na época que Jesus morreu, ali em Jerusalém, o próprio Paulo, que era ainda Saulo, né? O próprio Saulo existia. Ele viu aquilo tudo. E quantos outros viram? Os
Os caras tinham conhecimento profundo do Torá. Será que eles nunca leram o Salmo 22? Será que eles nunca leram o Salmo 69? Será que eles nunca leram Isaías? Então, o que acontece com esse estado e com essa natureza religiosa dentro da gente, que faz com que a gente acredite e se engane dizendo que a gente é bom? Pô, mas eu não tenho pecado, Jesus morreu por mim, o que eu fiz de errado? Pô, eu sou sumo sacerdote, cara. Pô, Deus fala através de mim, entendeu? Agora vem um homem dizer que é filho de Deus, e não sei mais. Então, mas essa natureza, ontem eu estava até falando, né, lá na igreja sobre isso, a natureza religiosa na carne do homem é tão demoníaca como uma natureza pecaminosa, porque faz com que o homem acredite que ele é bom, faz com que o homem viva na sua justiça própria, faz com que o homem confie no seu braço, entendeu? Faz com que ele acredite que está tudo bem, que ele está vivendo maravilhosamente bem em Jericó dele, na sua Jericó, entendeu? Então, cara, Deus tem falado muito comigo sobre essa natureza religiosa, evangélica, que faz parte da minha carne. Ela é terrível também, igual o pecado. Ela me afasta de Deus igualzinho o pecado. Não foi o que o João Batista falou para os fariseus quando se aproximaram? Quem convenceu vocês, raça de bíbulos, que vocês se livrarão do juízo vindouro? Olha o que o João Batista falou para eles. Quem convenceu vocês? Quem convenceu vocês que vocês vão estar fora daquilo ali, cara? E olha que eram palavras duras, porque ele estava falando com autoridades religiosas da época. Vamos entender esse contexto, pessoas que guardavam a lei, que transcriam a lei, que tinham uma série de, assim, digamos assim, pelo menos uma função, né, um exercício religioso muito apreciado naquele momento. E João Batista teve um discurso, olha só, eu ia ler um texto aqui que acho que complementa um pouco o que o João falou e que o Sullivan diz assim, ó. Vou ler o que João não registrou, mas Lucas registrou, diz assim: um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse trecho é um resumo central do Evangelho, né? De uma forma assim, física, mas também, digamos assim, profética, porque, imagina, Jesus está no centro, ele é a centralidade, né, como, né, Paulo deixou claro, João, Pedro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né, o Verbo de Deus encarnado, e de um lado existia um malfeitor e do outro lado existia um malfeitor. Não existia ninguém bom ali. Esse está registrando, né? É exatamente o texto que a gente citou de Romanos 3, não leu, mas citou. Todos estão destruídos. Então, assim, não há lugar para a gente se colocar na história que não seja desse lado ou daquele lado. Todos nós somos malfeitores, dependendo da nossa história, dependente daquilo por onde a gente andou ou o que fez. Cristo está ali, como ponto central naquela cruz, e de um lado existem malfeitores, né? Que, digamos assim, blasfemam, né? Não só, digamos assim, ridicularizam, né? Se tu não és o Cristo mesmo, por que tu não desce daí e nos salva? Olha a forma que ele pede, o que ele diz para ser salvo, né? Ou seja, aqui existe a ridicularização, a falta de temor, né? A falta de, pelo menos, reconhecer o seu próprio ato, que ele estava aqui, e de soberba, altivez, arrogância. De um outro lado também tinha um malfeitor, o cara não era bonzinho. A única diferença é que esse cara desse lado falou o seguinte: cara,
você aí não teme a Deus nem na hora da morte? Porque nós estamos aqui, porque os nossos atos nos levaram até aqui. Esse homem não, ele está aqui por outro motivo. Eu estou aqui, você está aí na direita dele, porque a gente merece estar aqui. Então olha a compreensão, então olha, na verdade o resumo do Evangelho não é os maus e os bons, são malfeitores negando a obra de Cristo na cruz e malfeitores crendo naquela obra que Jesus Cristo fez por eles na cruz. Então essa figura, esse momento é bom, fiz questão de ler em Lucas, porque ele retrata um resumo bem central do Evangelho. Então assim, ele na verdade ele reconhece, né, que o que ele está pagando ali é a consequência do pecado, que é uma confusão que alguns irmãos também fazem, né? Assim, ninguém pode pagar pecado. Pagar pecado é só com sangue justo, então não tem como pagar. O que a gente paga, o que a gente recebe muitas vezes é a consequência do pecado, é uma outra coisa, aquilo que Paulo fala, que a gente plantar, o que a gente semear, a gente vai colher. É uma lei da semeadura e da colheita, uma outra questão. Mas aquele ladrão malfeitor, mesmo quebrantado, ele não tinha condição de pagar o pecado dele. Ele estava só recebendo a consequência. Porque para pagar o pecado, a transgressão que é registrada no céu, só o sangue de Jesus Cristo de Nazaré descendo naquele madeiro é que poderia. Não tem. Morrendo. Você não paga. Porque quando ele morre, o sangue que desce dele é um sangue de malfeitor. Só que Jesus Cristo, nosso amado Senhor, o amado das nações, esperado das nações, o sangue dele vertido na cruz era sangue de justo, de puro, de um cordeiro imaculado. É isso que o escritor de Hebreus fala. Se sangue de bodes e touros poderiam temporariamente amenizar a consciência daquele que transgredia ao fazer a sua oferta, quanto mais agora o sangue de Jesus Cristo, que ele usou para aspergir não no templo da terra, mas quando ele entrou no templo celestial. Né? Ele não usou sangue de bodes e touros, o escritor de Hebreus, mas usou o seu próprio sangue. Ou seja, a aspersão do seu próprio sangue trouxe justiça para aqueles que são injustos, mas que confiaram na sua justiça. Então, eu achei muito oportuno quando botaram lá no grupo que Jesus não veio para fazer heróis, veio para resgatar vilões. Achei muito interessante essa colocação. Porque não tem essa história que às vezes do super crente e tudo, não. Existem nós, pessoas totalmente feridas, deformadas, magoadas, transgressores da lei de Deus, por mais que às vezes a gente possa andar legal na lei dos homens, mas transgressores da lei de Deus, que é a lei válida, né? E recebendo agora um perdão gratuito. Ele morreu por nós, sendo nós ainda seus inimigos, pecadores, né? Então acho que esse trecho que entraria aqui, né, no segundo versículo que a gente leu, seria assim muito oportuno nesse momento, né? Porque quando você ouve de uma pessoa assim, cara, o evangelho não dá para mim, eu não consigo ser crente, provavelmente a pessoa que está pegando o evangelho errado. Para aquela pessoa ter aquele entendimento, ela tá tentando fazer aquela pessoa ser boa, ela está colocando a coisa de uma forma que aquela pessoa não consegue. Ela fala assim, cara, isso não dá para mim. Não, calma aí. Então não explicaram certo para você. Pelo contrário, cara. Você faz parte do grupo que está daquele lado na cruz, cara. Eu sou malfeitor igual você, irmão. Eu estou ali. A sentença que estava sobre mim é o inferno e o lago de fogo. É o que me esperava, sem eu fazer força nenhuma. O que me esperava, por quê? Porque o mandamento que é puro, que é santo, né, se aproveitou do pecado que habitava em mim e me matou. Paulo falou isso em Romanos 7. Me escravizou, acabou, não tem como sair disso. Como é que eu saio desse ciclo? Não tem como. Eu sou um transgressor. Davi falou o quê? Davi não falou que ele pecava porque, né? Não, eu sou pecador porque eu peco. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu fui concebido no pecado. Eu sou pecador, por isso que eu peco. É o que ele estava falando. Se não houver uma intervenção da graça divina, uma obra divina, se a lei de Deus não for guardada aqui no meu coração, que ele diz, guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Se não houver essa encarnação, essa entrada da lei, da graça de Deus, eu vou continuar andando nos meus caminhos. É impossível. O máximo que a gente pode fazer é tentar fazer alguma coisa para
mudar nossa aparência, como um fariseu, ser um cara hipócrita, exigir uma porção de coisa, mas na verdade, né? Então assim, mas quando a gente está falando dessa real mudança mesmo, a gente não vai ter como, a gente vai esbarrar na graça. Então, uma graça que é de graça para a gente e que custou um valor que não tem como mensurar no universo, que foi a própria morte do Filho de Deus, né? Então Pilatos escreveu também um título e colocou em cima da cruz dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Então, até no versículo abaixo, não sei qual irmão que leu, né, que os judeus pedem, não escreve isso não, escreve que ele disse sou Rei dos Judeus, porque morrer pelo motivo dele dizer, isso é uma coisa, e morrer por ser era outra coisa. O que estava acontecendo ali é que ele estava morrendo por ser o Rei dos Judeus. O motivo da crucificação, por que ele está sendo crucificado? Porque ele é Rei dos Judeus. E aquele que os homens crucificaram, Deus fez o quê? Senhor e Rei. Ele foi crucificado pelo motivo Rei dos Judeus, na placa em cima dele, cada um tinha sua sentença em cima escrita. Mas ele era rei, mesmo. Era rei, não só. Era não, é, mas falando daquele momento. Senhor. Né? E os homens o crucificaram. Então eu separo aqui 1 Samuel 8, 4, 7, que também acho que tem muito a ver com esse momento aqui que a gente está lendo. 1 Samuel 8, 4, 7 vai falar assim, ó. Aqui, ó. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atenda a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Olha que interessante. Então, assim, são dois momentos da história que têm sentidos ainda mais profundos. Nesse primeiro momento, Israel está escolhendo um rei para que Deus não governe eles. É isso que Deus falou para Samuel aqui, quando Samuel orou. A resposta da oração que Deus falou: ó, fica tranquilo, eles não estão te rejeitando. Eles estão rejeitando a mim, escolhendo o rei para que eu não governe sobre eles. Então, assim, existe aqui em Israel uma oposição ao governo de Deus. Isso é importante a gente entender, porque é um conflito nosso atual, muito atual no cristianismo. Então, ninguém tem problema com a graça. O problema nosso é com o governo. Então, quando você vai para a figura, vai para 1 Coríntios, você vai na figura, o povo foi liberto do Egito de 400 e pouquinhos anos de escravidão. Isso foi graça. Alguém fez alguma força? Alguém jejuou, orou para aquilo acontecer? Alguém fez? Não, ninguém fez nada. Aquilo foi graça. Deus destituiu os deuses, falsos deuses do Egito, né, ao ponto da 10ª praga chegar à morte dos primogênitos egípcios. Deus tirou o seu povo, saqueando o Egito, e eles saíram cantando. Isso é graça. Alguém teve problema? Alguém ficou chateado? Alguém falou assim? Alguém reclamou? Não. Quando vieram a reclamação? No governo. Porque Deus falou assim: olha, não sei se vocês entenderam, mas eu não libertei vocês para vocês mesmos. Eu libertei vocês para fazer de vocês um povo propriedade exclusiva minha. Foi isso que eu tinha falado com Abraão. Então, assim, eu estou tirando vocês do domínio de Faraó, que representava uma figura satânica, tirando vocês da chibata de Faraó, tirando vocês de trabalhar para Faraó, e estou conduzindo vocês a uma terra que emana leite e mel. Você vê que não era para ter problema, mas aquele processo tinha que acontecer no tempo de quem? De Deus. Da forma de quem? De Deus. E o povo não queria o quê? Nem o tempo de Deus e nem a forma de Deus. Então, onde esbarrava o problema? No governo, não na graça. Então, você pregar o evangelho, a pessoa crer, receber o Senhor, graça. Graça pura. Sois salvos pela graça mediante a fé. Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Quando começa o princípio, o conflito principal do início da vida cristã? É quando você esbarra no governo. É quando o Espírito Santo vem sobre você e fala assim: meu filho, não é para a direita, é reto. E você vai, eu vou para a direita. Porque eu quero ir para a direita, e ele está falando. Então, aí eu esbarrei o quê? Esbarrei na graça?
esbarrei no governo. Só que a graça, ela veio para nos introduzir no reino. Porque seria impossível, Jesus falou, ver ou entrar no reino de Deus se nós não nascêssemos de novo. Então, vem a própria graça e verdade encarnada, que é Jesus Cristo, para realizar essa obra, derramar graça sobre nós, para nos introduzir no reino, para uma vez no reino obedecer ao nosso Senhor. Para que isso também não resultasse jactância e soberba, porque viesse da nossa força, de forma alguma, mas como resultado da graça, como Paulo falou aos Gálatas. Meu irmão, o que você está falando aí? Que onda você está tirando? Não estou entendendo. Está contando uma revelaçãozinha assim? Qual é a onda que você está tirando? Você nasceu sabendo isso? Ou Deus te falou? Se Deus te falou, então onde é que está a arrogância? Onde é que está a jactância? Por que você está falando que isso é a revelação? Gravando, botando, por que você está tirando? Por que isso é tão assim, meu irmão? Se foi Deus que te deu, tu não nasceu sabendo isso, pô. Então onde está essa arrogância? E Paulo, combate ali, aquele momento, exatamente para confrontar. Olha só, toda a bondade vai vir do Pai Celestial. Isso não é nosso aqui de baixo. Se realmente é de Deus, não é nosso, veio de cima. Então é para entregar, meu irmão, de graça. É para liberar de graça, com temor ainda. Sem tocar naquilo, porque aquilo não é nosso. Então ele faz esse confronto. Então assim, o que a gente percebe aqui nesse momento? Que realmente, hoje, não ensinam dentro da cristandade, a questão do governo de Deus. A gente recebe um Salvador, mas não chega a conhecer um Senhor. A gente ouve da salvação, mas a gente entende que aquela salvação é para mudar a minha vida e depois eu sigo um rumo. Eu não estou generalizando, eu estou falando assim, de forma mídia, estou falando do geral, não estou falando da vida individual de cada irmão, não estou querendo, não é isso, não estou querendo criar um dogma, não. É apenas uma observação, digamos, do cenário cristão atual. Ou seja, Jesus me salvou, agora eu faço o que eu quero. E se o cara tiver que esperar 7 dias para ter água igual o povo no deserto, ele vai dar chilique. Ele vai fazer campanha, ele vai botar Deus na parede e falar assim, como é que é isso, Deus? Eu cumpri, está escrito, você tem que fazer, você está envolvido com a tua palavra, você vai ter que fazer isso agora. E cara, coloca Deus na parede para determinar aquilo, meu irmão. Chega a esse ponto de ignorância espiritual, atual. Quando, na verdade, a graça é para me tirar de uma condição miserável de pecador, da qual jamais eu poderia ser introduzido no reino de Deus, e fazer com que a gente fosse introduzido no reino. E no reino, conhecendo os princípios do reino e reconhecendo o rei do reino, a gente pudesse, pela graça, ser instruído e andar em conformidade com esse reino. É isso que, na verdade, é a continuidade. Por isso Paulo falou, tem gente que ainda está na margem. Eu venho, visito vocês, volto daqui a 5 anos. Vocês estão falando de mesma coisa? Salvação, posição de mão, ressurreição dos mortos, é a mesma história, que vocês estão à margem, ou seja, vocês foram salvos e pararam aqui, é isso, tá bom demais, é a mesma situação, ou seja, por que parou aqui? E volta lá naquela situação de Rota da Jericó, né? Por que volta? Porque, na verdade, não houve uma renovação de entendimento, não houve uma metanoia, uma mudança, uma transformação, então eu mesmo, Rafael, entro em oposição ao que o reino de Deus determina para mim. Então assim, se no reino de Deus é descer para subir, acabou, cara. Se eu tiver problema com isso, cada vez que Deus fizer eu descer, eu tenho um grande problema. Porque eu fui colocado num reino onde a lei é essa. Por exemplo, aqui, isso é uma lei, funciona. Você está aqui, é a lei de Newton, não tem como, meu irmão. 9,8 metros por segundo ao quadrado. Se eu soltar, você vai para onde? Acabou, é uma lei física, Deus fez assim e ela funciona. A lei espiritual é igualzinha. Eu te abençoo, os que te abençoarem, e te amaldiçoo aqueles que te abençoarem. Então é a história lá do que a gente estava contando de vir para cá, do pastor que morreu. Ensinava as pessoas a orar para... Não, você está comprando, não, você não vai poder. Então ora para o cara morrer para você... Então o cara que estava doente não morreu, morreu quem? Foi ele, pô. Porque é uma lei, é muito sério, pô. Quando a gente está orando e declarando palavras no mundo espiritual, aquilo é seríssimo. Então tem que saber que tipos de palavras que eu estou jogando no mundo espiritual. Então assim, aqui Israel está abrindo mão do governo de Deus, cara. É muito sério, essa atitude deles vai custar caro demais para a história deles. Caro demais para a história deles. E agora, nesse momento aqui, antes da crucificação, a gente leu lá no 19, lembra do que a gente falou? Quando na hora que ele falou assim, não, mas vocês não querem que eu solte Barrabás? Não, que isso?
Perdão, vocês não querem que eu solte Jesus? Não, não, que isso, solta Barrabás. Mas, gente, ele é o rei de vocês, o nosso rei é César. Eles gritaram. O nosso rei é César. Agora, essa história parece cíclica, ela aconteceu na primeira vinda do Senhor e parece que a gente critica por demais os judeus e agora próximo da segunda vinda, a igreja está vivenciando isso. A igreja tem pedido outros reis sobre a vida dela. E reis que são homens. Tem pessoas que têm mais respeito por certos indivíduos que se intitulam apóstolos ABC do que por Deus. Se o cara mandar ela fazer aquilo, ela faz, meu irmão. Se o cara mandar, ela não quer saber de Deus, aquele cara é Deus na terra para ela. Mas onde biblicamente isso está escrito, se Paulo fala claramente em 1 Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, um homem. Todas as outras questões são ministeriais, de ajuda, aperfeiçoamento, até chegar à plena varonilidade de Cristo Jesus e tal, submissão, ver o irmão maior, tá todas essas regras valendo, mas calma aí. Eu não posso botar o poste para fazer xixi no cachorro. Eu não posso inverter uma coisa que é tão básica assim, né? E hoje, isso que custou tão caro para a história de Israel, está custando caro hoje no mundo cristão, né? Porque é como que a gente quisesse ser salvo. Quando eu digo assim, irmão, não entenda que eu estou falando de você pessoalmente, não. Estou falando de mim num cenário em geral, né? Eu quero ser salvo, mas eu quero mesmo estar debaixo do governo de Deus. Eu quero mesmo, se Deus pediu Isaac, é para ele que eu vou dar o Isaac. Se Deus mandar eu sair de Betel para Sitim, é ali que eu vou dar 10, vou ficar dando chiliquezinho 2 meses até poder sair de Sitim para Betel. O que eu quero? A minha vontade? O que eu penso ou o que Deus vai determinar para a minha vida? Entende como é que a coisa é séria? Mas Deus não está nesse momento exigindo nenhuma força de nós. Ele não quer que a gente seja o super-homem. Voltando mais uma vez, nós somos os malfeitores na cruz. Ele fala, filha, eu não quero isso. A graça sou eu que vou te dar. A graça sou eu que vou te dar. Eu quero a sua rendição. Então assim, se, por exemplo, Pedro não resiste a alguma questão, você fala assim, cara, eu quero só que você renda, vá lá na casa do cara, pô, come com ele. Ah, mas o cara é ímpio, o cara é gentil, vamos colocar dessa forma, né? Mas, cara, não diz que está imundo aquilo que eu santifiquei. Ele está discutindo com Deus. Esse é o ponto que eu quero ver. Ele está discutindo com Deus se o que Deus está falando está certo. Para pensar nisso, nessa conversa entre Pedro e o Espírito Santo, naquele terraço. Ele não está perguntando, olha como é que é diferente, irmão. Senhor, será que eu deveria ir? Será? Ele não está perguntando. Quando o Senhor mostra a visão do lençol e tira, e mostra aquelas carnes que não eram carnes que os judeus comiam, e fala assim, mata e come, o que ele fala? De modo nenhum, Senhor. Pô, a frase está errada. Ou eu falo de modo nenhum, ou eu falo, vou comer, Senhor. Agora, de modo nenhum, Senhor, não cabe. Porque como é que eu vou falar uma coisa que eu não vou fazer o que o meu Senhor está mandando e ainda vou falar Senhor? Aí não cabe aquilo que Jesus falou? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se no final vocês não fazem o que eu mando? Então olha que ele está falando, de modo nenhum, Senhor. Mas calma aí, então tem alguma coisa errada. Então não existia um senhorio ainda, claro. Porque o senhorio é para não discutir, é matar e comer aquilo que Abraão falou. Pode ter o conflito que for dentro. Eu estou indo contra o meu conflito, estou indo em direção. Acordei de madrugada, levantei, peguei, botei meu servo e estou indo. O conflito que eu estou vivendo é uma coisa, mas eu estou tomando meu posicionamento. Posso estar cheio de conflito dentro, mas não acordei 11 horas. Logo pela manhã, Abraão levantou, porque deve ter enrolado. Não, vou levantar 8, 9, 10, 11. Quando a gente não quer fazer uma coisa, a gente não enrola. Ele levantou logo cedo, diz a Escritura. Então quem levanta logo cedo quer obedecer. Não significa que não está cheio de conflito, mas está indo em direção à obediência, né? Então assim, esse ponto aqui é um ponto, pelo menos assim no meu parecer, que é muito crítico para Israel. Mais uma vez Israel identifica o seu rei diferente. Mas sabe o que Jesus falou ainda no seu ministério terreno para eles? Eu vim no nome de meu Pai, vocês não receberam, mas virá aquele, seu próprio nome, vocês receberão. Quem eles vão receber como rei deles? O anticristo.
Fala assim. Está sendo esperado. Está sendo esperado. Não, eles não sabem que é o anticristo, porque eles é o Cristo, lógico, né? Ele, o anticristo, está sendo esperado. Uma expectativa para ele chegar logo. Para ele chegar logo. Que a gente consegue ver ele como anticristo, óbvio. Mas os judeus estão vendo ele como Messias, como Yeshua, como o Cristo. Não, mas não é só o judeu, no caso. Não, desculpa, então eu estou falando assim, todo mundo está esperando, mas às vezes o mundo espera um salvador, alguém que vai resolver os problemas do mundo, dividir as terras, acabar com as doenças, né? E tal, tá com aquela expectativa. A expectativa do judeu é em cima de alguém que vai vir para instaurar um reino, pô. É o Filho de Deus. Só que imagina quando acontecer aquilo que falou em Zacarias, quando depois de 3 anos e meio a cortina dos olhos caírem e eles conseguirem ver que o Filho de Deus havia sido transpassado por ele. Meu irmão, diz que o choro sobre Israel vai ser absurdo. Sabe aquele choro da terceira cantada do galo de Pedro? Você lê com calma, depois em casa de Zacarias, que dentro de cada família haverá um pranto como cada um tivesse perdido o seu primogênito. Vai ser um choro tremendo, porque eles vão ver assim, cara, a gente não recebeu eles. Não recebeu o Senhor e agora recebeu. Então, assim, essa questão nos leva muito a perceber hoje, como igreja do Senhor, se realmente nós queremos o governo do Senhor. Ou queremos que algum homem venha, pai, seja o cara mesmo e faça tudo, ensine tudo a gente que é aquilo que a gente deve fazer. Né? Ou a gente quer de fato o governo do Senhor. Porque que a nossa alma realmente entre ali e encontre plena obediência. Porque essa obediência, ela não vai ser, como a gente compartilhou aqui de uma vez, uma causa, ela vai ser uma consequência. Porque Jesus ensinou isso, quando ele falou assim, chegou para 2 jovens e falou assim, tem que ir lá no campo, catar lá sei falar um negocinho. Aí um falou assim, não, pode deixar que eu vou, pai. O outro falou, vou sonhando na maionese. O que falou logo que ia, não falou que ia porque queria ir. Porque ali tinha um sentido de obrigação. E a obrigação faz o que com a gente? Ela é temporária, irmão. Ela não é um fruto que permanece. É uma liturgia repetitiva, que uma hora perde o sentido. Mas o outro, para ter mudado de ideia, o que você acha que aconteceu? Ele pensou. Ninguém muda de ideia sem pensar, concorda? Ele deve ter parado e falou assim, pô, caramba, meu pai, estou aqui fazendo uma conjectura, mas não estou fazendo também nenhuma agressão ao contexto bíblico, mas assim, algum pensamento ele teve e falou assim, pô, meu pai trabalha pra caramba, agora tá precisando de mim, tudo, pô, faz tudo por mim. Algum raciocínio ele fez ali para ele chegar e falar assim, não, vou lá, e foi lá e fez. Então você vê que a obediência veio por uma reflexão e uma consideração desse pai e não por obrigação. Então, é exatamente isso que a graça vem fazer com a gente. A graça vem nos deixar numa posição de nos levantar e de nos constranger. Paulo falou isso, o amor de Deus nos constrange. Para que, constrangido por essa graça, nós possamos obedecer não por obrigação, mas por gratidão. É isso que Paulo está ensinando em Romanos. A obediência vem por gratidão. Pô. E quando você ainda faz de pergunta, o que Jesus ensinou lá em Mateus? Mas, pô, você fez isso, você me deu comida quando eu estava com fome, mas quando eu fiz isso? A galera que estava indo para o lado dele não tinha contabilizado isso, não tinha, pelo menos na parábola, não mostrava que fez aquilo de uma forma que tinha até escrito para mostrar, porque a outra galera tinha escrito, mas olha aqui, o profeta está aqui, tenho tudo aqui que eu fiz. O que isso dá sentido? Obrigação, interesse, barganha. Agora, o que dá o sentido, a essência? Tu fala assim, eu não lembro. Amor, gratidão. Dar. Não lembro, não, mas você fez isso nessa situação. Aí o próprio Senhor da palavra tem que dizer, você fez isso quando você foi lá, um pequenino daquele, então você fez aquilo que você fez por mim. E não existia uma consciência. Então, assim, esse momento onde Jesus está sendo crucificado por ser rei dos judeus, é um momento que hoje eu tento trazer, assim, para a minha reflexão pessoal, é a gente pensar quem é Senhor da nossa vida. O nosso Salvador está definido. É Jesus Cristo de Nazaré. Né? Nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração. Mas quem é o Senhor? A gente nunca teve um rei, então para a gente é difícil. Né? Os judeus tiveram isso historicamente falando, né? Então, um rei, você não questiona
né? Ai de alguém questionasse, por exemplo, a decisão de Davi, de Salomão, né? Então, nesse nosso relacionamento com o Senhor, às vezes, o próprio Senhor nos dá tanta liberdade, Ele dá tanta paternidade para a gente, que às vezes a gente confunde essa liberdade que a gente está dando. Sabe aquele filho que você é tão legal com ele, que daqui a pouco ele confunde e abusa, sabe? E falta com respeito? Me parece um pouco assim, quando eu paro para tentar analisar um pouco o cenário atual. Não deve ser um cenário de medo, não deve ser um cenário de tirano, não deve ser o que as pessoas faziam no passado, botavam medo nas pessoas para que as pessoas pudessem ser manipuladas igual um gado, botavam as pessoas igual gado, né? Ó, se você fizer isso, vai pro inferno, não sei o quê, blá, blá, blá. Ó, você tem que comprar, ou seja, usavam as situações como medo para coagir as pessoas. Não, isso é um absurdo. Mas também o outro caminho, o outro oposto a isso, também é um absurdo. Ou seja, existe um equilíbrio entre a paternidade de Deus, o amor, a graça e o governo. Então, primeiro Ele nos amou, primeiro Ele nos salvou, primeiro a graça dEle veio e nos colocou de pé. E aí agora, com graça e por graça, Ele nos instruiu, escreveu no nosso coração a sua lei e imprimiu na nossa mente. Para quê, gente, agora? Para que a gente estivesse debaixo do seu governo. Jesus não quer que a gente pregue o evangelho da salvação. Ele falou para pregar o evangelho o quê? Do reino. Ele falou isso lá no início de Mateus. João Batista falou, depois ele falou. Pregar o evangelho do reino de Deus. E quando o evangelho do reino de Deus for pregado, então é um evangelho completo. Não é só o evangelho, digamos assim, como está em Isaías, né? Da libertação do cativo, mas também no final, o ano aceitável do Senhor. E também o quê? O seu juízo. Então assim, é uma coisa bem equilibrada, né? Olha, existe uma porta, uma abertura que o Senhor criou, existe um caminho de graça, de salvação, de perdão, tudo isso deve ser anunciado, para que a pessoa seja inundada pelo amor de Cristo, pela graça de Deus, tudo isso, né? Pela comunhão do Espírito Santo, para que ela possa ser realmente lavada, remida, ter as suas vestes trocadas, a sua mente transformada, seja equipada com a armadura celestial, receba os dons do Espírito Santo. Mas dentro desse processo, isso tem tem um caminho, e esse caminho vai esbarrar onde? No reino. Agora você é um cidadão do reino, não foi o que Paulo falou? E agora, como cidadão do reino, eu tenho que pensar em o quê? Nas coisas lá do alto, não daqui de baixo. Então, como é que eu recebo tudo isso, me torno cidadão e continuo pensando com as coisas aqui de baixo? Aí, entende esse conflito? É como a gente estivesse vivendo exatamente isso que Israel viveu lá atrás. Não, arruma um outro reino aí, porque aí tá difícil. Eu quero um rei como o das outras nações. Eu quero ser salvo, eu sei que eu preciso pagar isso tudo, mas o que você está me falando vai me custar tudo, vai me custar a minha vida, pô. É isso que você está falando. Você está falando agora que o quê? Os meus sonhos são dele? O meu futuro é dele? O meu caminhar é dele? Que tudo é dele? Já parou para pensar no grau, vocês que são jovens, por exemplo, ainda não casaram, no grau de compromisso que quando vocês se envolvem no Senhor, o Senhor virou para Jeremias e falou assim: Jeremias, você não vai casar. Jeremias não casou. Tá entendendo assim o nível? Ou com quem você deseja casar? Ou quem Deus vai pôr ao lado de vocês? O nível de compromisso é absurdo. Só que muito mais absurdo é o amor dele, a graça dele, o perdão dele e o que ele fez por nós naquela cruz. Eu acho que o grande problema da igreja acho que está nesse ponto, né? De pregar esse Jesus, de ter que chegar, aí você vai imaginar como Oséias, olha só, você vai fazer o seguinte, você vai casar com uma prostituta, aí ela vai se prostituir, para você sentir em você o que eu sinto quando meu povo, de como está o meu povo. E esse discurso, imagina, para a igreja de hoje, as pessoas não aceitam isso, não aceitam abrir mão. Eu acho que o grande problema é esse, é que a igreja está abrindo mão até um certo ponto, ou não está abrindo, porque não, até aqui eu vou, daqui para lá e não é comigo, aí eu não posso, Jesus do médico. É fundo demais. É fundo demais. Para nadar essa lagoa, né? Ezequiel, tá aqui no pé, tá aqui no joelho, tá aqui no lombo. Ih, rapaz, até o lombo aqui eu venho, porque eu ainda tenho controle sobre a minha vida, eu tô pisando. Mas Ezequiel falou que uma hora o rio fica fundo demais, Dai.
E aí é só nada. E a nada no rio, a gente já viu como é que é rio, né? Já era, tu perdeu. Tu tirou o contato do pé com o chão. É isso que o João está compartilhando com a gente. Ou seja, e essa sensação de insegurança para nós, mas que é total segurança, porque é Deus que nos criou, que está tomando conta da nossa vida, por mais que pareça ser desesperador para nós, é a coisa mais segura do mundo, vamos colocar dessa forma, né? Não tem um lugar melhor do que o filho aqui no colo do pai, não tem. A criança pode ficar com medo de alguma coisa, né? Mas não tem. Então, assim, eu fico pensando, e aí você trouxe essa situação do anticristo, Sullivan, só para a gente fazer uma reflexão nesse ponto, já que tem a ver também, tem a ver aqui porque ele fala que César é o nosso rei, né? É uma pré-figuração disso que está acontecendo aqui. O anticristo, ele é pró-Jesus. Isso tem que ficar claro para a gente. É por isso que por isso que a linha é muito baixa. Porque a gente imagina anticristo, um cara com 2 chifres na cabeça, né? O bode fazendo isso. A gente não consegue entender que o anticristo é pró-Jesus. O que isso significa? Primeiro período. Não, primeiro período. Por que pró-Jesus? Porque, na verdade, Jesus é o Cristo. E Cristo, muitos entendem como ungido, mas a tradução mais correta é ungido para morrer. Então, por que só Jesus é uma coisa e Jesus o Cristo se torna outra? Pelo diálogo que ele teve com Pedro, depois da revelação. Pedro falou o seguinte: pô, mas que história é essa? Você está falando que vai ser morto, vai para a mão dos fariseus, o nego vai te crucificar, cara? Que isso, Jesus? Você vai se tornar o Cristo? Continua só Jesus, pô. Continua só curando, meu irmão, só dando pão. Continua só contando história pra gente. Não morre, não. Continua com isso aqui. Então, essa ideia, que é uma ideia que eu quero dizer do anticristo. Você chega num lugar, o cara só fala de quê? Só fala de pão, só fala de cura, só fala disso. Eu quero ouvir o Cristo. Porque ele veio ungido para morrer. Ele veio ungido para subir naquela cruz e me incluiu naquela morte. Então, Jesus, o Cristo. Então, quando você vai num lugar onde não fala da morte, caramba. Então, é aquele meio evangelho, é aquela ideia de Pedro. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás, porque você não cogita conforme a mente do meu Pai. Eu não vim para fazer isso. Eu estou curando, eu estou multiplicando pão, eu estou usando tudo isso para ensinar os princípios do meu reino, para revelar o Pai, como ele vai lá falar em João 17, mas eu vim para morrer. Eu só vou dizer que está consumada essa obra quando eu inclinar a cabeça do lado daquela cruz e entregar o meu espírito ao meu Pai. Ali está consumado. Mas eu não entendi esse negócio do anticristo pró-Jesus. Pró-Jesus no seguinte sentido: se você chega num lugar que o cara só fala de Jesus nesse sentido, não vai trazer vida nenhuma. Se ele não está falando do Cristo, se ele está falando só do Jesus, distribuidor de pão, só do Jesus que cura, ele está pregando o meio evangelho, pô. Não, aquele que não tinha nem onde Ele ser enterrado. Tem que falar da cruz, cara. Paulo falou assim: o que eu prego é Jesus Cristo e esse crucificado. Por isso que muita gente fala assim: eu creio em Jesus. O que a Escritura diz? Até o diabo crê. Eu não tenho que só crer em Jesus, eu tenho que crer no que Jesus fez por mim naquela cruz. Voltamos ao malfeitor. Eu tenho que crer que o meu lugar era naquela cruz. E por isso ele falou que aquele que quiser seguir a ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquela cruz, só ele tinha o poder de estar naquele lugar. Mas pela sua graça nos incluiu naquele e nos deu uma cruz nossa, mas que não é aquela. É uma cruz do nosso negar, do nosso morrer. Então, Sullivan, se o cara dá pão, ora, as pessoas são curadas, mas ele não ensina, não discipula biblicamente os irmãos a negar a si mesmo, a morrer, eles não vão desfrutar de quê? Do poder da ressurreição. O Mateus faz isso, ajuda 1 milhão de pessoas. Mas exatamente. Ele não vai ter a vida veio pela morte. É aquilo que Paulo fala: ó Gálatas insensatos. Olha só, não há como. Por que o Senhor nos ensina? Meu Deus, se eu guardar a minha vida eu vou perder, mas se eu perder lá por causa de ti eu vou ganhá-la. Por que ele tantas vezes confrontou para esclarecer os discípulos o seguinte: cara, você não está entendendo, eu vim aqui, eu tenho um foco, eu estou aqui o tempo todo e eu estou aqui em um foco. Eu tenho que cumprir a obra do meu Pai, eu tenho que subir naquele madeiro, eu tenho que entregar a minha vida naquela cruz, eu tenho que morrer para gerar vida. Uma coisa interessante, o jovem rico entendeu isso. Que a gente fala tanto do jovem rico,
Ah, mas ele entendeu isso. Foi por isso que ele não abriu mão, que ele não quis. Mas ele chegou a entender. Ele entendeu. Ele falou, mas peraí, tudo bem, o que eu faço para te seguir? Jesus fala, então, pega tudo que tu tem, vende, abre mão de tudo e me segue. Aí a Bíblia fala o quê? Que ele se entristeceu e saiu porque tinha amor a tudo que ele tinha. A tudo que ele tinha. Mas ele entendeu que para que ele seguisse Jesus, ele tinha que abrir mão de tudo. Ele tinha que ver a cruz. Ele tinha que passar... Ele nem raciocinou que se ele entregasse tudo, o Senhor poderia devolver aquilo para ele. Porque houve situações, por exemplo, como o Zaqueu, que o Senhor não falou nada, o próprio Zaqueu falou, não, eu vou pagar quadruplicadamente, blá, blá. A questão não era só, porque aquilo era um rei para ele. Aquilo era o César dele, pô. O dinheiro dele era o César dele. Então, cada um de nós, o que é a conquista da Terra Prometida? Se você falar em números. O que foram, quantos reis tiveram que ser mortos? Você conta 31 com mais 2, Og e Bazã, dá 33. É a idade do Jesus Cristo. É claro que tem um sentido profético isso. A conquista da terra que emana leite e mel, foram caindo o quê? Reis. O que o Espírito Santo fala? Nós fomos salvos, mas por que nós desenvolvemos a nossa salvação? Porque tem reis caindo dentro da gente. Cada dia da nossa vida cristã, cada fase, tem reis sendo destituídos. Áreas da nossa vida que, por mais que a gente seja do Senhor e tudo, não estão no governo de Deus. Chega naquela área, tem um conflito. E rapidamente o Rafael escolhe a minha vontade sem perguntar ao Senhor. E há outras áreas que, não faço nada sem consultar o Senhor, por exemplo. Vamos colocar dessa forma. Então, é como o nosso coração fosse uma terra, uma região, e o Senhor está conquistando o nosso coração. É uma coisa linda. É como o Espírito Santo estivesse conquistando até que ele conquiste o quê? Todo o nosso coração. Mas eu posso falar que todo o meu coração é dele? Hoje, eu até falo pela fé cantando. Mas eu sei que todo o meu coração não é dele. Ele até sabe, como Paulo falou em Romanos 7, que eu gostaria na minha mente. Mas na prática ainda não é. Na prática, às vezes, o meu comportamento mostra, meu pessoal do Rafael, mostra um outro aspecto. Eu deveria me render, mas não me rendo. Levanto meu nariz, por exemplo. Deveria perder, Deus falou assim, esquece isso. E eu fico indignado que eu não posso perder aquilo, porque é muita injustiça aquilo. É uma cara de pau, aquele cara é um safado. E Deus fala assim, mas... Então assim, o que Deus quer que eu perca? Aquele negócio, por exemplo, uma briga de um negócio lá de um dinheiro, de uma coisa lá mal resolvida, ou o que Ele quer que eu perca é o senso de justiça própria para encontrar descanso nele? Deus não está preocupado com aquilo. E eu, burro do jeito que eu sou, Deus pode me abençoar muito mais, cara, em outras situações. Na verdade, até a minha briga também não é nem por aquele dinheiro. A minha briga, às vezes, é por querer estar certo. Por querer não aceitar aquela situação. Então, entra numa briga interior de justiça própria. E o Senhor falou, cara, você abriu mão da tua justiça porque disse que eu sou a tua justiça quando olhou para a cruz do Calvário. Porque a tua justiça não foi capaz de salvar. E eu me fiz justiça, como Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 1. Redenção e justificação no teu lugar. Então tu está brigando com aquele cara, por quê? Aí eu dou aquela descida, mas olha quanto tempo eu levei. O Senhor falou comigo, manso e tal. Papapá. Depois o Senhor falou um pouco mais firme, mas até o Senhor falar firme, igual eu falo com a Esther, o Senhor falou muito manso comigo. Muito. Até, cuidado, bota o dedo ali, até bota o dedo ali, bota o dedo ali. Até a hora que eu chegar e falar assim, Esther, não bota o dedo ali, Esther. Repara que o tom da voz mudou depois de muito tempo. E é exatamente, o Senhor está falando, cara, isso aí. Aí vem um irmão, comenta uma história que ele acha que não tem nada a ver, é tudo a história que eu estou vivendo. E ele fala assim, no final abri mão, foi bem. Aí Deus falando direto, ali contando aquela história, daquela situação, vai ficar claro que eu... E eu estou, aí daqui a pouco vem aquela de pai, né? Quando eu digo isso é de pai, não é uma coisa tirana, é de pai. Vem aquela firmeza de pai. Cara, eu não sou a tua justiça. Você hoje não pode crer que é justo porque eu me tornei o justo. Então você está querendo brigar para estar certo em quê? Em que você quer estar certo? Eu não te chamei para você estar certo. Cara, eu fico... Ontem eu estava nessa, eu fico... Assim, que às vezes, quando você tem todas as evidências e provas, aí você se acha certo mesmo. Não tem jeito, tu fala, cara, então aí eu liguei, mas eu falei, mas você tenta humanamente, por causa daquela certeza de tudo que você tem, aquilo te deixa tão querendo proteger tanto a tua certeza que você cai na armadilha da justiça própria. Quando na verdade era muito melhor o quê? Tá bom, se de alguma forma eu errei ainda que eu não entenda,
Me perdoa, não era muito mais fácil para mim? Mas é o que você falou, esse lance da justiça própria, ou seja, então existem, né, o nosso coração está sendo conquistado pelo Senhor, o Espírito de Deus está fazendo uma obra nesse sentido. Então assim, os soldados, quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica, né? A túnica, porém, era sem costura, era inteira, era tecida de alto a baixo, e aí eles não rasgaram, mas lançaram sorte sobre ela. Essa descrição está perfeita no Salmo 22. É um absurdo a precisão. Acho que vale até a pena a gente ler um pouquinho, né? Porque Salmo 22, 12 dá tempo. Eu acho que vale a pena só para... Olha quantos anos antes... Olha só, a gente vai ler, vocês vão ouvindo e vamos pensar na crucificação. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Então nós não estamos falando aqui, pensa no físico e pensa no espiritual, que está em volta da cruz, né? Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjunturaram. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Lembra ele falando, tenho sede, na cruz? Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Olha o malfeitor de novo aí. Transpassaram-me as mãos e os pés. Olha a precisão. Posso contar todos os meus ossos. Nenhum osso dele foi quebrado. Quando foi quebrar, ele já estava morto, né? Eles me estão olhando e encarando-me. Repartem entre si as minhas vestes. E sobre a minha túnica eles deitam sorte. Caramba! É só o Espírito de Deus para botar na boca de Davi, que era um profeta do Senhor mesmo. Como Pedro mais tarde fala, sendo Davi profeta, ele não falou isso em relação a... Então é a mesma coisa, só o Espírito de Deus botar na boca, porque ele está relatando o momento da crucificação. Isso deve encher o nosso coração de fé. 1000 anos antes de Cristo, vamos colocar dessa forma, aproximadamente, né? Então assim, o momento é perfeito, tudo o que havia sido profetizado está se cumprindo. A gente agora está no João 19, mas desde o início, quando a gente começou João 1, desde o seu nascimento, agora até a sua morte, tudo perfeito, ou seja, tudo debaixo do controle do Pai. Isso é uma coisa também que deve nos trazer paz. Por mais doloroso que esse momento fosse, eu não consigo imaginar o quão foi, eu não consigo pensar o quão foi. Uma coisa a gente pode ter certeza, que ele estava debaixo do controle do Pai. Cada detalhe profetizado, né? Uma coisa impressionante, né? Há aí algumas figuras que podem chamar a atenção das vestes, né? E da túnica, né? A túnica a gente consegue lembrar bem de Gênesis 37:3, né? Lembra quando Jacó fez uma túnica para José? Então a túnica representa o quê? Pelo menos como figura, né, profética, representa a unção. Na verdade, a unção de Jacó não estava indo para Rúben, que era o mais velho, e sim para José. E foi o que aconteceu verdadeiramente em termos de unção e depois em termos de porção dobrada. Porque José ganha, né, recebe, pelo menos de Israel, Jacó já transformado no final da sua vida profeticamente. Assim, ó, para José a porção dobrada, Efraim e Manassés. Sai o nome de José, entra Efraim e Manassés, ele recebendo a porção dupla. Então a túnica aqui também, a túnica também de Elias, que foi para Eliseu, também representa o que? A unção que foi transpassada entre eles. Aí você vê que a túnica não é dividida, a túnica é inteira costurada de alto a baixo, mostrando que existe um ungido, existe uma unção. Não tem essa história de unção de lá, unção daqui, igual o nego prega hoje, unção disso, unção daquilo. Existe a unção, o ungido. Todos nós estamos debaixo dessa unção. Eu não tenho unção nesse sentido. Quem tem unção, quem leu Isaías, foi o Filho de Deus. E quando acabou de ler, ele falou o quê? Hoje se cumpre essa escritura. O Espírito de Deus está sobre mim. Barará, 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 barará. Nesse sentido que eu quero dizer, nós recebemos o Espírito de Deus, ele mora em nós, nós somos capacitados, batizados no Espírito Santo. Eu não estou querendo colidir com nenhum tema desse. Só estou querendo assim, que isso deve nos trazer unidade. Se existe um ungido, se existe uma cabeça, se existe uma túnica, por que a gente aqui embaixo é tão dividido?
Hoje ainda está melhor, mas lembra? Antigamente um assembleano não falava com um batista. Um presbiteriano não esbarrava com um assembleano ou falava com outro da... Ou seja, por que somos tão divididos se proclamamos e dizemos com a nossa própria boca que temos o mesmo Pai? Porque abrimos em Efésios e lemos há um só Pai, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Um só, tudo um só. E aqui embaixo a gente quer fazer tudo separado. Né? Então essa compreensão agora que muitos irmãos estão tendo, né? Por exemplo, aqui o Rafa, o Leandro também tem, né? A gente não tem que... Aquela ideia muito rudimentar de um irmão que abre um ponto de pregação e dali ele tem que fazer o que ele entende que é uma igreja, porque o entendimento dele é institucional e religioso. Ele não consegue entender que Paulo escreveu a Timóteo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus. Escrevo para que você saiba como se comportar na casa de Deus, vírgula, que é a igreja do Deus vivo, até que eu esteja com você, barará, barará, ensine, barará, barará. É. Então, é um entendimento muito simples. Se vocês têm uma obra de socorro aqui, e onde eu congrego lá, a gente não tem uma obra dessa de socorro, por que eu tenho que ficar batendo cabeça, procurando irmão, levantando para fazer lá? Não tem nada que fazer, nada disso. Eu tenho que apoiar, quando vocês estiverem realizando essa obra, apoiar os irmãos. Pô, juntas e medulas, é o que o Paulo explicou, é um corpo só. Se tem lá a nossa irmã Dalvina, que é uma pessoa chamada para presídio, para essa questão de recuperação, né? Seja recuperação e tal, eu tenho que ter o meu ministério. Eu tenho que ter aqui na minha igreja, como a gente costuma falar, de boca cheia ainda, cometendo esse pecado, porque a gente não tem igreja. A igreja é uma só, é um só corpo, com um só cabeça. Então o que a gente tem que fazer? Irmão, qual a necessidade que tem lá? Ó, a gente vai lá, tem essa situação, vamos apoiar. Porque, irmãos, a gente chega ao cúmulo hoje em situações que se não tiver o nome da bandeira, a pessoa não ajuda. A gente vive isso ainda hoje. Mas calma aí, vai estar o nome lá? Mas que nome é esse? O único que tem que estar é Jesus Cristo de Nazaré, meu irmão. Foi ele que morreu na cruz e ressuscitou. Que nome tinha a igreja de Antioquia? Se você ler, não existia um nome. Era... Paulo escreve para os irmãos que se reúnem em Gálatas, na Galácia. Por isso a carta é aos Gálatas, porque eles moravam na Galácia. Os irmãos que se reúnem em Corinto, porque Corinto era uma cidade. Os irmãos se reúnem em Éfeso, porque Éfeso era uma cidade. Aqueles irmãos não eram uma instituição, eles eram os irmãos que se reuniam em nome de Jesus Cristo naquela cidade. Você não chegava em Éfeso e tinha 3 igrejas. Era um ali em Éfeso era um, pô. Em Roma era um. Então, assim, ainda que haja separação física, não é essa a questão, bairros maiores, então nós não estamos aqui para polemizar. Não estamos aqui para polemizar, para criar questões, mas o Espírito tem que ser um só. Se o Pai é um só, nós somos irmãos. E às vezes a gente é muito rápido em dizer que Ele é o nosso Pai Celestial e demora muitos anos da vida cristã para reconhecer que o cara está sentado do meu lado é meu irmão. Ah, Rafael, mas o cara não crê que o Espírito Santo era só para aquele tempo e tal... Né, ele não crê nisso agora, tá bom que ele não crê, cara, tá bom, nesse momento ele entende dessa forma. Sabia que daqui a 2 semanas Deus pode batizar e mudar tudo? Mas sabia que ele crê que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu naquela cruz por ele, que lavou os pecados dele? Então, se nesse momento da vida cristã, Paulo viu, cada um ande conforme alcançou. Tenha fé, Tiago falou, tenha para ti, não para o teu irmão. Então, se ele não alcançou, amém. Esse diálogo vai ter... compreensão, amor, é igual às questões de comer carne lá que Paulo fala. Pô, o cara acha um absurdo, beleza, eu não vou comer aqui, não vou escandalizar ele. Para que eu vou escandalizar ele? Eu tenho essa liberdade, eu tenho compreensão que isso era uma figura, não existe isso mais. Mas beleza, eu não vou fazer isso por amor a esse irmão. Então assim, tem irmãos que creem que... O irmão falou que foi uma situação complicada outro dia, que foi pegar num lugar que os irmãos acreditavam que ir à praia era pecado. Ele falou, pô, cara, tava um tempo ótimo. Eu fiquei 10 dias pregando lá, um diazinho eu queria pegar uma praiazinha. Mas eu não fui por amor aos irmãos. Eu estava ali em comunhão com eles. É claro que a gente entende pela Escritura que não há nenhum problema nisso. Você vai, pelo contrário, glorificar a Deus. Você vai ir para a praia, vai olhar, vai ver o mar, vai ver, sabe, aquela grandeza, como Deus fez coisas grandes, e Ele é muito grande, mas se eu estou com aqueles irmãos e eu não quero agredi-los naquele momento... Tá bom, aquele irmão teve a sabedoria, eu vou ficar aqui, vou aproveitar de outra forma com vocês e tal. Se fosse eu, já ia tentar convencer. Porque assim, Paulo falou que ele, cara, quando precisou, ele cortou o cabelo, ele ficou careca.
Ele se fez grego com os gregos, se fez romano com os romanos, no sentido assim, não é de se conformar com o mundo, não é isso que ele está falando. É bem separado, não é o que muitas vezes a gente faz errado, no sentido, não, vamos fazer isso, que aí os jovens vão vir aqui, não é essa a questão. Tirar o foco, né, de o pessoal ficar, não. Pô, olha, pode aprender, meu irmão, vamos falar de Cristo. Não, porque eu creio que o batismo, não sei o quê. Tá bom, como é que você vê Jesus Cristo crucificado naquela cruz? Conta pra mim como é que foi a tua experiência de conversão. Quando você ouviu a primeira vez que um homem, que era Deus, morreu na cruz, o que você sentiu? Caramba, tem tanta coisa em comum, fundamento, o credo, tá tudo em comum. Por que eu tenho que arrumar um diacho de uma coisa para dividir com alguém? Entendeu? Se o outro não estava, então vou dar um apoio lá e tal. Pode ter situações que a gente não concorde. Claro, existe liberdade. Mas é aquilo que estava lá na igreja de Corinto, já estava acontecendo, né? Eu sou de Paulo, sou disso. Mas assim, as pessoas congregavam em lugar diferente por causa disso? Não, estava todo mundo, por isso que estava tendo uma discussão, porque estava todo mundo no mesmo lugar. E aí Paulo já escreveu, que história é essa que eu já estou há pouco tempo, vocês já estão inventando aí, meu irmão? Nego que, não, eu fui batizado por Paulo, fui não sei o quê. Todas aquelas histórias que são nossas, como o Sullivan falou, da nossa religiosidade carnal, que atrapalham muito a nossa caminhada e que precisam o quê? Ser purificada. Cara, a gente, por mais aquela história, eu sei que é brabo, né? Mas assim, às vezes a gente acha que o 95% tá bom. Deus não olha assim. Deus pega um 30%, 30% e joga no fogo. Deus pega um 99% e joga no fogo, parceiro. Ele não quer 99, não quer 95, nem 30, quer 100, dá. Então ele mete no fogo para purificar. Tu não tem que achar, já estou 99, né, Silvia? Já alcançou, né? Silvia já está lá na beirada, virando. 99, para Deus não existe isso. Ele vai pegar o 99 e vai jogar no fogo, porque ele vai querer purificar aquele 1. Porque ele nos predestinou conforme a imagem de seu filho. Ele não vai abrir mão do 1%, ele quer ver o filho da gente. Então ele vai purificar. Por ser pai, por amor, por estar fazendo uma obra linda e maravilhosa da qual a gente nem entende ainda. Mas um dia, eu creio que a gente vai, pelo menos, poder entender aquilo que ele fez na nossa vida de uma forma. Agora a gente está aqui embaixo, está meio confuso, mas eu creio que quando a gente puder, de repente, olhar a nossa vida de um outro prisma e ver o que Deus fez, você está vendo ali, já estava te cercando ali, isso aqui, você já foi naquele dia, teu pai nem era cristão, tá vendo? Mas já levantei aquele meu servo para orar por você. Pessoas oravam por você, você era criança, tá vendo? Jogando bola, eu levei um servo lá, levantei as mãos e mandei ele orar por todas aquelas crianças que estavam jogando bola naquele campo, tá vendo? Ali eu já estava te cobrindo, eu fiz isso, eu fiz assado. Quando você sonhava, achava que era meio confuso, era eu, estava tentando já me revelar a ti, estava eu trabalhando no teu coração, estava eu preparando o nosso encontro. Aquele dia que você achou que me encontrou, você não sabe quantos anos eu preparei aquele momento, para naquele dia você sentir a minha presença, entender que eu existo, se quebrantar e chorar. Eu preparei anos da tua vida para poder me revelar aquele dia como um presente de graça que eu estava te entregando. Aquele dia que desceu fogo sobre ti, tu falou em mistério e começou a falar e o Espírito Santo te encheu. Meu filho ansiava por ver aquele dia. Eu preparei, eu arrumei a tua vida para o meu Espírito descer sobre você. Imagina você ver a tua vida num outro prisma, sem a diária, sem a situação, e ver Deus como um obreiro, como alguém que tem um martelo e um cisel, quebrando e fazendo uma imagem perfeita. E que imagem perfeita é essa? É o seu próprio Filho em nós. Essa é a obra. Isso é o que estava no coração dele. Esse é o grande segredo, Paulo disse. Maior segredo oculto, você imagina, nem anjo, nem arcanjo, nem serafim, nem querubim, nem ser vivente, ninguém sabia que Yeshua era o filho dele, que Jesus Cristo era o filho, que Deus tinha um filho. Estava oculto. Paulo falou que foi um mistério oculto. Ele falou aos irmãos em Éfeso. Meu irmão, a gente não consegue guardar segredo um tempo, né? Você imagina Deus guardando o segredo. Aquele que está ali, muitas vezes ele aparece a Josué como? Comandante do exército do Deus vivo. Por que perguntas pelo meu nome? Falou para a mãe de Sansão. É maravilhoso. Quarto homem da fornalha. Então muitas vezes a gente está vendo isso, mas não está. Mas ninguém falou, por isso que Israel teve dificuldade. Ninguém falou assim, ele é meu filho. Aquele provérbio é lindo, né, de Agur, né? Eu sou um homem ignorante, não entendo muitas coisas. Quem mediu o oceano com palmos? Quem conhece ele e seu filho? Como é que o cara falou aquilo? É profético mesmo, o Espírito botou na boca dele, tem nem ideia. O cara falou, sou ignorante. Mas aquilo saiu, é o penúltimo, se não fala a memória do provérbio, né? Então assim, cara, o maior impacto sobre todo o universo e a criação foi uma voz sair do céu, meu irmão.
que não era um céu nosso, físico, o céu do céu, Mateus, saiu uma voz e revelar para todo o universo, visível e invisível, material e espiritual, e falar assim, ó, esse que saiu dessa água é o meu filho amado. Porque uma coisa é ser o Salvador, outra coisa é o Salvador ser um filho. Uma coisa é Israel querer um rei, outra coisa é o rei que veio a ser filho de Deus. Ele é meu filho. Jesus falou o quê? Mesmo sendo ele Deus, não usurpou ser igual a Deus. Mesma divindade, mesma deidade, a mesma natureza. Mas pelo contrário se esvaziou, desceu, se humilhou, até morte de cruz. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essas coisas que Paulo está falando assim, cara, não é um rabi, não é um pastor, meu irmão, não é um mestre, não é um presidente da igreja. Você não está entendendo, não é um rei, não é um sacerdote, não é um sumo sacerdote. É o Filho de Deus. Deus tinha um filho, ninguém sabia. E Yahvé, pai, tinha um filho, ninguém sabia. Ele fala assim, devolve-me aquela glória que tínhamos juntos quando eu estava no teu seio. Eu era a sua delícia antes da fundação do mundo. Quando criamos, cara, é absurdo, é um tipo de relacionamento que a gente não consegue entender entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente não consegue entender. A gente aceita a triunidade, a gente compreende assim, que existem momentos das pessoas, mas não explica, nem quer explicar. Você pega ali, ó, de Gênesis até Zacarias é o quê? O Senhor dos Exércitos disse, Deus falou, isso falou, né? O Senhor falou, Deus confirmou, Pega de Mateus até João, porque Jesus curou, porque Jesus falou, porque Jesus disse, porque Jesus levantou o morto, Pega de Atos 1 em diante, porque o Espírito Santo falou com Pedro, porque o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo curou, porque o Espírito Santo... Você vê as dispensações claras, você lê a Escritura e coloca ela em ordem cronológica, você consegue ver a dispensação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Paulo termina em 1 Coríntios, ele diz assim, porque o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vós. As três são fundamentais. O amor de Deus é fundamental, do Pai, colocando dessa forma. Porque sem o amor do Pai, como? O amor do Pai, tudo. Mas o seu Filho veio, ele é a graça. Sem a graça, nós estávamos mortos. Aí a gente para por aí, porque a gente acha que a comunhão do Espírito Santo é menos importante. Esse é o engano da igreja atual. O Espírito Santo agora é a dispensação dele, Súria. A comunhão, a nossa comunhão no Espírito, a gente se encontrar, a gente se abraçar, a gente orar na pessoa de Jesus Cristo, a gente invocar a presença de Deus, o Espírito de Deus trabalhar no nosso coração. Aquilo que Jeremias falou, tem um caminho, mas você, meu filho, quando você andar para a direita, vai ter uma voz atrás de você que vai falar, não, por aí não, esse é o caminho. É a voz do Espírito Santo, meu irmão. Não só aqui, como ele colocou figuradamente, mas no meu e no teu coração, dizendo, não é isso, não escolhe isso. Eu estou te falando, vem por aqui. Porque não é só a libertação, não é só a salvação, não é só a purificação. É o senso de propriedade que ele teve, de filiação, de estar junto e falar assim, olha, eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Tu nunca vai ficar sozinho, sempre a minha voz vai estar contigo. Emmanuel, Deus conosco. Então não podemos resistir à voz do Espírito Santo ou ser negligente à voz do Espírito Santo ou não dar tanta atenção à voz do Espírito Santo quando ele nos falar, é um momento eu estou tranquilo, ora. Não estou falando porque a gente quis orar, você sentiu, deu aquela, sabe, você falou assim, caramba, não foi aquela ideia que veio na nossa cabeça, foi a gente precisa dar aquele valor, naquele momento. Depois a gente vai tentar fazer isso 10 vezes e não vai dar, mas naquele momento tem que ir, porque é importante. O Espírito sabe o que vai acontecer, uma situação de tentação mais tarde para a gente, uma situação de conflito dentro de casa, uma briga, uma situação que vai vir, uma situação que está se levantando, e naquele momento o Espírito está falando, estou te preparando. Está vindo, eu já sei, do inferno está sendo tramado coisas a respeito da tua vida. Ele falou para Pedro, Satanás foi até o Pai, pediu para te cirandar. Mas eu estou ligado, Pedro, eu estou ligado. Eu intercedi ao meu Pai por ti, para que tu não desfaleça da fé. E depois desse processo que tu passar, quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Ele está assim, está coladinho com a gente. Depois de cada conflito, cada tropeço, cada situação que a gente passou, a gente olha para trás e fala assim, ele estava ali. Dava para não ter feito isso. Eu paro e penso assim, pô, não ouvi, não fui sensível. Ouvi mais o meu coração, a minha justiça própria, a minha própria vontade. Nesse aspecto da minha vida ainda sou meu rei. Aí depois tem que viver o tempo de Oséias. Deus, agora me liberta desse rei.
Eu quero que tu sejas o meu rei. Porque eu não sei escolher, Senhor. Eu sempre escolho ruim, meu Pai. É isso que Deus está falando para o povo. Eu sempre escolho ruim. Se o Senhor pedir, eu vou selar, eu vou escolher um negócio lá. Eu penso, Senhor, é o meu jeito de pensar, Senhor. Eu olho minhas ovelhas, eu estou brigando com Abraão, eu não tenho o que fazer, eu vejo um pasto verde, eu vou resolver meu problema, Senhor. O que eu quero é resolver meu problema. Se eu estou com um problema assim, essa situação no trabalho, eu vou usar minha mente natural para resolver o meu problema, Senhor. Me ajuda, porque eu não sei fazer. Eu não sei como fazer. Bota a sabedoria que vem do céu, me instrui, me mostra como eu devo fazer. Aí Abraão está ali com sabedoria e fala assim, escolhe você, porque ele fala assim, o que sobrar é Deus me direcionando. Aí ó, deixei a deixa para você essa semana. Aí tu chegou lá e brigou com o cara, porque tu achou que tinha que ser assim. Por que, meu filho, você não falou, escolhe você, que o que sobrava, meu filho, era eu te direcionando, porque o coração daquele homem está na minha mão. E você mais uma vez entrou na peleja, mais uma vez entrou na briga, mais uma vez entrou na justiça própria, mais uma vez quis aquilo que era melhor para ti, e o que é melhor para ti te leva sempre para Sodoma, meu filho, não tem outro caminho. O que é melhor para ti te leva sempre num apogeu inicial, mas depois aquele apogeu se torna a sua própria prisão. Depois você quer sair dali e não consegue. Depois eu mando o meu anjo para te tirar dali e você não consegue sair dali como Ló. Porque tudo que você buscou como plano na sua vida termina no final como uma grande prisão te aprisionando. Enquanto Abraão estava livre no deserto, livre, andando em Betel, subindo, descendo, vivendo as promessas do Senhor. Abraão, acorda aí cedo, o que houve, Senhor? Olha para o céu, Abraão, vê as estrelas do céu, tão numerosas como elas, eu farei a nação que descenderá de ti. Senhor, mas eu não tenho meu filho, mas eu te darei um filho, Abraão, de Sara. Eu fico imaginando a situação do tropeço de Ismael, a dificuldade, o conflito que teve, a briga de Agar com Sarai, as situações exatamente por não ser sensível e que eles vivenciaram. E depois, ele olhando Isaac correndo dentro de casa e falou assim, Deus, por que eu quis fazer? Só o Senhor pode fazer. Eu acho que Isaac era aquele testemunho para ele, de falar assim, meu Deus, eu olhava, esse sou eu tentando fazer aqui, o Senhor fazendo. Meu irmão, por que Sara? Por que Raquel? Por que Rebeca? Por que Isabel? Porque as matriarcas de Israel, elas eram estéreis. Tem algum sentido, não é coincidência estatística, não fecha a conta. É porque havia uma mensagem clara de Yahvé, do Deus invisível, do Deus eterno, que era, meu filho, esses homens aqui, quem gera sou eu. Eles não vão sair de situação natural de homem. Sou eu que vou intervir para cumprir promessa na terra. Então tem que ser estéril para eu glorificar o nome. Porque Ana era estéril. Aí tu vai pegando, vai estudando, vai fazendo, não é possível, meu irmão. Todo mundo, pô, tinha mulher com filha dando pau e tinha uma promessa, negócio era estéril. Por quê? Porque Deus queria revelar, a esterilidade é tua. Em ti, Rafael, só existe morte, mas eu sou o doador da vida. Quando eu entro, onde tem morte, gera vida. Ezequiel falou que aquele rio que saía do trono de Deus vinha descendo e por onde ele passava, pântano, a água ficava azul, cristalina, palmeira nascia, onde tinha morte vinha vida, não tinha peixe, peixe pulava. Eu sou o doador da vida, onde eu entro eu gero vida. Não interessa o que tu está vendo, se eu entrar naquela situação, aquela morte vira vida. Não interessa se está escuro, se eu falar, haja luz, a luz aparece. Não é como tu pensa, Rafael, o teu caminho não é o meu caminho é muito maior que o teu, cara. Você está usando ideia, lógica, planejando, pensando nisso, naquilo, não, aí eu faço isso, aí Deus vai lá, Deus abençoa, aí Deus cumpre isso e tal, isso não existe. Eu faço um haja, todos os teus planos vão por terra. Mas estabeleço algo que é bom, agradável e perfeito para ti, porque te amo e estou preparando o melhor para você, embora você não reconheça isso. Embora muitas vezes na sua vida, não dessa forma escancarada, no trabalho, no meio de uma briga, no final, você falou assim, meu rei é César. Não diretamente dizendo meu rei é César, entende, irmãos? Mas de uma forma figurada, a gente disse isso. Quando a gente bancou naquela situação sem consultar a Deus, então a decisão foi tomada em quem? Em César, pô. Aqui a gente não viu Samuel orando e Deus respondendo? Se eu banquei a situação sem Deus, meu irmão, quem foi meu rei? Foi César. É a mesma situação de Adão, ó, senhor. Pô, eu estava tudo bem, tudo tranquilo. Pô, foi a mulher que tu me deu, né? E tem consequência. Tem consequência. Foi a mulher que tu me deu. Quando eu estou no meu trabalho, eu começo a reclamar do meu trabalho, porque tá vendo, não sei o que, o fulano não trabalhou, deixou para mim, não sei o que, para olha o trabalho que tu me deu.
É a mesma coisa. Olha o marido que tu me deu, olha a casa que tu me deu, olha o trabalho que tu me deu. Eu faço as mesmas declarações, irmão, todos os dias que Adão fez. Só que de forma que às vezes eu não consigo nem enxergar. Se o Espírito não for lá e mostrar, meu filho, mas quem te deu esse trabalho fui eu, que você está reclamando. Mas tá vendo? Eu cheguei em casa, aí eu peguei com a minha mulher, tava de saco cheio, porque, meu irmão, foram 10 horas, o nego me martelando no trabalho. Aí descontei nela. Ah, mas não tem... também é o trabalho que Deus me deu aí, ó. Irmãos, é essa... que, na verdade, eu creio que o Espírito Santo deseja trazer sanidade ao nosso coração, deseja trazer cura. Deseja que a gente entenda que o trabalho que o Senhor nos deu, foi Ele que nos deu, meu irmão. Por mais que haja conflito, há coisas muito maravilhosas que Deus vai fazer na nossa vida, através da nossa vida, naquele lugar, ainda que a gente não veja. Seja o lugar onde você mora, onde eu moro, seja o cônjuge, seja o filho, seja a situação A, seja a situação B, seja o problema com um pai, com uma mãe, alguma situação mal resolvida, qualquer situação. Meu irmão, Deus... Ele é Deus que está sentado no alto e sublime trono e tem governo de todas as coisas. E no tempo dele, irmão, ele faz o que não é ser e o que não existe existir. Esse é o nosso Deus. Por isso que, né, os judeus comentam muito isso, que o Deus criou os céus e a terra. Esse criar, eles têm um verbo específico, barak, né? Que o sujeito desse verbo só pode ser Deus, porque é um verbo que você cria sem ter matéria-prima, você cria do nada. Não é assim, fiz a cadeira, tudo bem, eu tinha todo o material e fiz. Não, eu criei matéria-prima, era nada e foi criado. Só Deus pode conjugar esse verbo. E aí Jeremias falando que era criança, ou Moisés falando que não tinha língua boa, ou Isaías dizendo que vai morrer. Claro, a gente não está fazendo aqui nenhuma crítica a eles, porque, tô anos luz ainda disso, então seria loucura criticar os irmãos. O nosso irmão Isaías, o nosso irmão Moisés, assim, a gente hoje olhando, e acho que eles mesmo olhando e raciocinando, eles iam falar assim, cara, como eu vou usar esse tipo de argumento com Deus? Mas ele falou assim, não, que a minha língua é pesada. Moisés, mas quem fez a língua? Tá difícil, então deixa eu puxar outra coisa aqui. Porque assim, não, Deus, aqui isso, não, mas quem fez você, pô? Não, senhor, aqui eu não... Eu estava brincando aqui de comer, né? Mas eu não gosto de comer isso. Mas quem fez o paladar, pô? Posso mudar teu paladar? Posso mudar, pô. Foi eu que te fiz do pó. Eu sei o que tu gosta, o que tu não gosta. Eu posso te mudar, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, quando a gente começa a dialogar com ele, a gente dialoga em função de uma compreensão nossa. A gente faz com Pedro. Não, senhor, isso eu não vou comer. Não, isso eu não vou fazer. Não, senhor, isso aqui não... Ele tem maior paciência com a gente, né? Mó paciência, irmãos, mó amor, mó carinho. Aí, esse lado que a gente deve falar da graça, do amor, do cuidado, da paciência, do zelo. Tá bom, esperar mais um pouquinho. Aí o João estava falando aqui também do chamado. Aí chega uma hora, ele falou com a gente. Chega uma hora que não dá, que aquela hora é igual o Jonas. Agora, não tem como, cara. Ou tu vai ou tu vai. Ou tu vai de barco ou tu vai de peixe. Tu escolhe, mas... eu vou te cuspir lá e tu vai fazer o que eu estou mandando. Essas experiências também que a gente vive no Senhor, né? Então, só para fechar, lançaram sortes, né? E ali Maria, né, passa a ser cuidada por João, que é o discípulo amado, né? E, na verdade, ele preenche, né? Com essa saída dele, ele preenche, assim, essa questão relacional ali e de cuidado. Né? Então, assim, eu creio, assim, que a gente está em tempos muito difíceis e tempos muito escuros, né? Espiritualmente falando, mas é igual um avião quando você está vindo de noite, né? Tá tudo escuro, Rodrigão, só que quando liga aquela... fica permanentemente aceso, o Rodrigão até que é da aeronáutica, sabe até me explicar melhor pra gente, aí fica aquela iluminação assim certinho, o cara... quando vem para posar, né? Ele consegue ver certinho, tudo um breu. 3 horas da manhã, às vezes no aeroporto não tem cidade em volta, não tem nada, mas ele consegue ver. Então, é o que Paulo fala, que a lei e os profetas são como luzes. É o que Paulo está falando assim, estuda a palavra. Compreenda a palavra pelo Espírito de Deus. O que eles falam são como luzes, não vai ter erro. Você vai caminhar certinho aqui nesse meio. Um pouquinho para cá o Espírito Santo vai falar com a gente, um pouquinho para lá o Espírito Santo vai falar com aquilo. A gente vai tropeçar numa questão aqui, numa questão ali, os nossos erros pessoais, nossos pecados, os quais a gente necessita confessar ao Senhor, no qual a gente se arrepende, no qual o Senhor nos lava pelo seu sangue, né? E, na verdade, a ideia tem que ser mesmo do caminho. Há um caminho estabelecido.
Hoje eu peguei uma foto de muitos jovens e tal, alguns não estão, alguns já faleceram. Aí mandei pro grupo, falei assim, quantos de nós vai chegar no final da nossa vida e vai poder dizer que completou a carreira e guardou a fé? Há pessoas nessa foto que não podem falar isso. Não puderam, já foram, precipitadamente. Não é só ser o cristão. Não é só ser salvo. Há um caminho, uma carreira para ser percorrida. Há um plano de Deus sobre a tua vida, glorioso, sobre a nossa vida. Um plano de transformação interior nosso, se nós lembrarmos quem nós éramos, e um plano que opera por meio da nossa vida também. É que o Senhor nos ajude. Um projeto, cara. É só uma questão que a gente vê desde semana passada.